galera, tá no ar mais uma Ideia Federal. O nosso tema de hoje é um tema que provoca várias discussões e muitos debates. Um tema polêmico, preconceito linguístico regional, um dos tipos de preconceitos mais empregados na atualidade e que pode ser um grande propulsor da exclusão social. O Brasil é um país plural, plural na música, na dança e na língua também. E é justamente para mostrar essa pluralidade que o Ideia está aqui, em Quaraci, aqui no sul da Bahia. Se liga só do que a galera pensa e fala de tal preconceito linguístico. Preconceito linguístico, no meu modo de visão, é quando uma pessoa discrimina outra pessoa pelo modo que ela fala, de outra região que ela vem, ou pelo seu sotaque. Como escrever essa palavra? Bom, totalmente desnecessário, porque muitas vezes a pessoa não tem nem culpa de ter nascido num lugar, vir para outro, e ter que lidar com isso, né? Porque são totalmente culturas diferentes, coisas diferentes que nós estamos acostumados, entende? Há muito preconceito linguístico, sim, principalmente de uma região para outra, de uma cidade muitas vezes para outra. O costume que as pessoas têm de falar é diferente. E eu acredito, assim, que deve ser respeitado a forma de cada um falar. Tem que levar em conta escolaridade, forma da região e muitas outras coisas, mas que há muito e predomina muito o preconceito linguístico. Segundo os linguistas, né, nós não temos uma forma errada de falar nem certa. Então, na verdade, o preconceito linguístico é justamente esse pensar das pessoas de achar que ao você falar de um outro estado, uma outra região, uma outra regionalidade, ou você morar numa região urbana, ou você morar numa região rural, essa forma é uma forma errada de falar. Então, o preconceito linguístico ele parte a partir daí. As pessoas discriminarem as outras em função da sua linguagem. Por preconceito linguístico é você julgar alguma pessoa pela forma, vamos dizer assim, pela forma dela falar, pronunciar uma palavra errada, você acabar apontando porque ela falou errado. Então, eu entendo que preconceito linguístico é muito isso. A pessoa pronunciar uma palavra e você ir até ela e tentar dizer que está errado, que não é isso. Você julgar a pessoa, apontar a pessoa justamente pelo mesmo sentido. Então, preconceito linguístico está mais caracterizado nesse sentido. Não acho a língua portuguesa difícil de ser falada, porque a gente nasceu, se criou falando essa língua. Por isso eu não acho. Não considero o português uma língua difícil de falar. Porém, é claro que encontramos algumas dificuldades. Dificuldades essas que deverão ser corrigidas com uma boa alfabetização, o que muitas vezes nosso país deixa a desejar. Aí muitas vezes você fala um português errado não porque você quer, não porque você queira falar, mas por você não ter tido uma preparação boa na alfabetização. Mas o português não é uma língua difícil, muito pelo contrário, é uma língua muito fácil, muito boa de se pronunciar. Sim, já presenciei inúmeras vezes, né? Por exemplo, em São Paulo mesmo, eu presenciei alguns momentos, né, que um primo meu, que também é recém-chegado lá, achou de falar a palavra Juju. Então, lá em Santos, eles não conhecem por esse nome. E por isso ele foi alvo de muita zombaria e criticaram muito dele, zombaram demais. Presenciei, inclusive na sala de aula a gente tem muito essa questão, né, de alunos que vêm de fora, alunos que moram fora e que vêm para aqui estudar. Então a gente nota que os alunos quando vêm de fora, eu já tive alunos mesmo, teve um aluno mesmo que ele veio do sul e ele falava muito o pronome ti, tu, né? E os alunos riam quando ele falava assim. E a gente sabe, e eu cansava de dizer, gente, isso daí, esse falar é o correto, porque a gente que aplica o você, né? E aí eles não entendiam. Então toda vez que o menino falava, né, e puxava o sulista, eles do sul, mesmo do Rio Grande do Sul, aí eles ficavam rindo do menino, né? E eu repreendi até mesmo pelo fato do menino ter até vergonha de falar na sala de aula, em virtude de ser, né, assim, até coagido pelos meninos, né? E eu já presenciei, sim,
uma cena de preconceito linguístico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo de uma pessoa que mora na zona rural com uma pessoa da zona urbana. É porque, assim, eles não têm o costume da pronunciação da palavra correta devido ao convívio, o ambiente em que eles vivem, até porque os das zonas urbanas também, às vezes, pronunciam até mais. Mas eles têm um modo de falar diferente, um modo mais lento. Então, assim, eu já vi pessoas que vêm da zona rural para a zona urbana e chega aqui as pessoas que moram na zona urbana, por se achar superior, achar que é mais educado ou mais inteligente, acaba tentando corrigir. Então, esse é um exemplo. Eu não vou citar quem foi a pessoa, mas é justamente isso. Bom, a perpetuação do preconceito linguístico acontece, na maioria das vezes, vou dizer assim, por falta de conhecimento. Porque se as pessoas estudassem mais, percebessem que o outro não está falando errado, apenas diferente, mas não há erro ali na fala, com certeza isso diminuiria bastante. A questão de que perpetuar, eu acredito que seja uma questão até social, né? Que as pessoas acreditam que se sobrepõem às outras em questão social ou financeira, ou a região onde mora. Então ele acredita que se a pessoa mora em uma determinada região e a outra em outra, ou até mesmo em outro estado, né? Que a gente vê muitas questões de pessoas que moram na região sul do país e as pessoas que moram no Nordeste, né? Então, devido ao fato de acharem, porque estão nos grandes centros, ou naquele triângulo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde estão na região dos grandes centros industriais, eles acreditam que lá as pessoas têm um falar mais correto, e que na verdade não é correto, né? Então eu acredito que ainda perpetua isso na questão da sociedade mesmo. Eu particularmente não tenho nenhuma dificuldade na parte do falar, mas o que eu acho bem complicado na parte escrita, porque tem muitas regras, acentos, e dificulta bastante, porque uma palavra pode mudar o sentido, pode mudar tudo. Eu acredito que tenho uma boa forma de me expressar. Porém, acredito eu que não fui muito trabalhada durante a minha alfabetização quando criança. E costumo trocar muito o L pelo R ou o R pelo L. Então eu tenho muito cuidado e isso me incomoda muito. E venho buscando a cada dia essa melhora, que eu sei que isso pode ser corrigido, mesmo com dificuldade, porque deveria ser corrigido lá atrás. Sim, quando a gente está em São Paulo, aí o povo fica estranhando a língua da gente. Sempre eles ficam mandando da gente falar, da nossa fala. Porque a gente fala manhinha, fala painho, oxe. E tudo essas palavras que a gente fala, eles sempre falam que a gente não está correta a palavra da gente. Sim, quando eu cheguei de São Paulo pra cá, eu sofri um pouco de preconceito pelo modo de eu chamar corretivo de branquinho. E também o modo de se vestir, que eu vou nas lojas e eu falo moletom, mas não tipo outra peça de roupa, porque aqui é totalmente diferente o nome, é capote, casaco, essas coisas. Mas enfim. Eu acredito assim, eu como professora de português, eu acredito que é uma das melhores formas de você combater o preconceito linguístico dentro da escola, né, que a gente fala dentro da escola, é você mostrar ao aluno que o falar, ele vai muito mais para o entender, o compreender o que a pessoa está falando, do que você, na verdade, falar corretamente, né? Então, você compreendendo o que a pessoa está falando, basta. Agora, não só, porque na hora que você tem que escrever, você tem que saber a norma culta. Mas se você estiver falando, a compreensão passa a ser muito mais importante do que o próprio falar em si, né? Se fala arrastado, se fala nós vai, se fala nós foi, né? Então acho que é o fazer entender que é o mais importante. Deveria ser um projeto, não é, voltado para isso aí e sempre trabalhar com o aluno sobre o certo, que a sociedade chama de certo e errado, aí para que eles entendam que não há erro quanto na fala de quem utiliza palavras diferentes, né? E a conscientização
a conscientização seria interessante que todos tivessem, né, através da leitura. O que acontece muito é que, lamentavelmente, os nossos jovens leem muito pouco. E eu acho que com a prática da leitura, com livros indicados para isso aí, eu creio que diminuiria também. É isso aí, galera. Como vocês podem ver, o preconceito linguístico regional ainda é algo muito notório. E é uma violência também. Uma violência física, verbal e também uma violência psicológica. E as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito podem desenvolver graves problemas de sociabilidade. Ainda tem pessoas que consideram a sua forma de falar superior. E assim, dessa forma, elas acabam discriminando e julgando as outras pessoas pela sua maneira, pela sua forma de falar. Como eu falei no início da edição, o Brasil ele é um país plural. E ainda que nós falamos todos a mesma língua, a língua portuguesa, essa língua, ela apresenta variações e particularidades regionais. Todas essas variações são aceitas e elas devem ser consideradas como um valor cultural, nunca como um problema. Essa foi mais uma edição do Ideia Federal e é nessa que eu vou.